É possível que vocês não conheçam o jogo Wisely, então eu quero mostrar a vocês como é o jogo, como é que ele funciona, tudo dele, e depois mostrar a história dele, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é muito interessante. E esse vídeo aqui tá dando muito trabalho para poder fazer, então peço que você já deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeos novos. Então eu vou começar, vamos lá. Wisely é um jogo de terror onde você foi levado para uma ilha com várias coisas paranormais e outras coisas misteriosas, onde você tem 5 dias para poder escapar desse local. E sério, é tão difícil que você vai demorar semanas ou até meses para poder entender o que tem que fazer sem tutorial. E tem várias formas de escapar. Mas antes, pra gente ficar mais contextualizado com o assunto, eu quero falar sobre todos os monstros do jogo, todos os inimigos. Os personagens. O primeiro personagem é o monstro. Ele é apelidado de Stan, que é um bicho preto com olhos vermelhos brilhantes bem grandes. Ele pode aparecer a qualquer hora perto de você, mas no dia 1 e 2 ele não vai fazer nada, ele só vai ficar te observando. Mas é um negócio bem sinistro. Às vezes ele aparece do seu lado, assim. Quando você dorme, tem uma leve chance dele te acordar. Vai aparecer uma cena dizendo que você foi acordado com um barulho, e então o monstro vai aparecer. Nas primeiras 2 noites, quando ele se aproximar de você, ele vai acabar prestando atenção em outra coisa e vai sumir. Mas da noite 3 até a 5ª, quando ele aparecer, tem muito mais chance dele simplesmente vir atrás de você, e quando ele se aproximar, ele vai te matar. Se você tiver alguma arma com munição, você pode acabar matando ele. Na verdade, você não mata, você só impede que ele te mate naquela hora. Também do dia 3 pro 5º, ele pode a qualquer momento aparecer assim do seu lado atrás de você. Pode ser de dia ou de noite. E daí então é muito difícil se defender. Você tem que ser muito ágil e com uma arma que atire muito rápido para poder matar antes que você mesmo seja morto. O segundo personagem é o Desconhecido, ou Uncannon, como você quiser chamar. Ele tem um corpo completamente branco e brilhoso e com os olhos ovais e pretos. Existe 1 em 100 de chances dele aparecer quando você dormir, se você matar no mínimo 2 players na partida. Quando você fizer isso, seus olhos vão ficar vermelhos e brilhantes. Se isso acontecer, significa que já tem a chance dele aparecer para te matar. E quando você morre por ele, você ganha uma badge. Quando ele aparece, ele vai te matar. Não importa se você tiver com uma arma muito boa, não vai dar pra se defender. E ele vai te dar um susto, um gritão lá, que é bem assustador. O terceiro é o monstro marinho, onde ele pode te atacar no mar. Se você morrer pra ele, vai aparecer só umas poças de sangue assim no mar por alguns segundos. Quando você vai escapar de barco no Wisely, se você não tiver um módulo de isca, ele vai ser destruído pelo monstro marinho e daí então você tem muitas chances de morrer. Você pode até não morrer, mas o barco ele vai acabar sendo destruído, daí então você vai ter que tentar escapar de outra forma. Ele também é responsável pelo acidente do barco militar onde o nosso personagem está no começo do jogo. O quarto, na verdade, não é só um, são vários. Esses personagens são os mercenários. Eles são um grupo militar que está à procura de você. E logo eu vou falar por que eles estão à procura da gente. E é um motivo bem válido. Quando eles te acharem, eles farão de tudo para te matar. Eles carregam rifles de caça que quando atiram em você, você morre na hora. E para piorar, um deles é um médico. Então, quando você atira em um com um médico vivo, acaba que ele tem a vida automaticamente recuperada. Então você sempre tem que matar o médico primeiro quando você for matar os mercenários. Você tem que ter muito cuidado se quiser enfrentar eles. E quando você conseguir, você ganha um emblema chamado O Predador.
Eles entram na ilha de helicóptero a partir do segundo dia. Se você conseguir abatê-los nesse dia, no terceiro os mercenários de elite vão aparecer. Esses sim são muito complicados de matar. Eles possuem armas melhores, possuem mais vida, possuem bombas e um deles até se teleporta e fica invisível. É quase impossível de matá-los, mas se conseguir, ganhará um emblema chamado O Verdadeiro Campeão. Os mercenários são realmente uma preocupação muito grande para todo mundo quando vai jogar uma partida de Isleague. O quinto também é mais de uma pessoa, são os agentes. Os agentes são feitos para poder dificultar sua jogatina mais ainda. O primeiro é o agente B6, que é um tipo de robô com uma roupa e uma capa com um design muito top. No quarto final, que é o final verdadeiro, você deve coletar um monte de artefatos, 4 artefatos, que eles ficam muito bem escondidos na ilha e é muito difícil pegar eles. E depois você entrega para um altar. Porém, quando você pega um artefato e acaba utilizando ele, ou seja, quando você pega ele, coloca na mão e clica com o botão esquerdo, que daí ele vai ficar te acompanhando atrás de você, o agente B6 ele vai aparecer. Vai surgir um raio azul circular, então lá vai spawnar o agente B6. Ele pode parecer bem lerdo às vezes, mas acredite, é muito fácil dele te matar. No ataque dele, ele vai te dar um socão e daí depois vai te enforcar e jogar no chão, daí você morre. É impossível matar ele. Se depois de muito esforço você conseguir, ele vai reaparecer, então não vale a pena tentar matar ele. Também existe o agente S. Ele é uma serpente gigante que pode te hipnotizar ou olhar para sua testa. Ele fica dentro de uma caverna chamada Monkey Land e protege o altar dos artefatos para que ninguém chegue nele. Ele é relativamente mais rápido que você, então é difícil escapar quando ele te vê. O agente S ele foi programado no jogo para seguir sempre uma rota certa, então terá um momento em que você vai poder ir normalmente para o altar sem preocupação. Existem 4 artefatos, como eu falei antes. O artefato A, o B, o C e o D. O C, ele vai te ajudar a saber a localização da serpente, visto que ela aparece no radar térmico do artefato como uma grande esfera branca, representando sua cabeça. Ainda existem 2 agentes, mas eu não posso falar deles agora, e sim em uma outra parte mais avançada desse vídeo, que é agora onde eu vou falar sobre a história do jogo. Ok, no lobby do jogo estamos em uma prisão. Somos prisioneiros por alguma coisa que cometemos. Então, a gente vai ser isolado numa ilha para nunca ser solto e a gente nunca escapar. Porém, no meio da viagem, o monstro marinho ataca o navio. Os militares são mortos e só o nosso personagem sobrevive. Se a gente sair do barco, a gente vai ver que a gente está no nosso destino, a ilha. Do lado do barco tem um comunicador de emergência, onde quando viram que o barco estava em risco, eles não sabiam que era um monstro, eles na hora já pediram uma ajuda emergencial. Dá até pra ver na cutscene inicial do cara pedindo ali pra reportarem isso. E nesse pedido de ajuda eles não falam que é um monstro, porque eles não sabiam o que era. Então o pedido de ajuda foi detectado e a ajuda tá a caminho. Só que os militares já estão mortos. Então o nosso personagem tá sozinho. E ele tem que ir se acostumando como sobreviver naquele lugar. Ele se perguntava das coisas paranormais, mas foi vivendo lá. Teve vezes que ele morreu e teve vezes que ele escapou. Só que ele percebia que quando ele morria ou escapava, ele sempre acabava voltando para a mesma prisão com os mesmos militares, tendo que fazer a mesma missão, como se ele tivesse voltado no tempo. No jogo existe uma badge chamada O Estranho, e tem chances de você conseguir ela quando você morrer. Nela aparece um dos agentes que eu não falei antes, que é o Lotus. O Lotus é o próprio altar dos artefatos.
Ou seja, um dia o nosso personagem morreu e apareceu essa identidade. Lotus diz que há um jeito de sair da ilha para sempre e nunca mais acordar nela de novo. O personagem só precisa encontrar os 4 artefatos e pronto, só entregar pro Lotus. E agora vocês se perguntam, por que tem tantos monstros e coisas paranormais? E por que a gente sempre volta na ilha? E também por que os mercenários tentam nos assassinar? Uma teoria que faz completo sentido é de que os mercenários são a própria ajuda. Só que quando eles chegam na ilha e veem o barco acidentado e os militares mortos, eles pensam que a culpa de tudo aquilo ter acontecido é nossa, já que a gente é o criminoso. Então eles têm muita confiança que é a gente que fez isso. Faz até sentido eles serem a ajuda pelo fato de ter vindo um médico junto. Então eles começam a nos perseguir para poder se vingar. E o resto da volta no tempo e dos monstros seria uma pergunta muito difícil de responder se tudo isso fosse real. The Truth, o final verdadeiro. Após a gente entregar todos os artefatos, aparece uma barra de progresso, porém ela é interrompida nos 50% e é apresentado o nosso grande vilão, Mind, que é mais um dos agentes. Mind e Lotus começam a brigar, porque Lotus quer que você fique vivo e escape da ilha, enquanto o Mind ele quer nos matar. Vejam as falas dos dois para poder vocês verem como realmente dá para ver que isso tudo é uma simulação e que Mind e Lotus são os deuses dela, assim. Eles sempre estão observando o que cada pessoa faz. Como a gente pode ver nas falas, 300 anos se passaram até eles chegarem ali. Ou seja, foi o suficiente para as máquinas dominarem o mundo. Então, como a gente pode ver, a humanidade inteira foi condenada, a humanidade inteira foi forçada a ficar nessa simulação de que a gente é um prisioneiro, que a gente vai para a ilha para sempre. Ou seja, nosso personagem nunca foi um criminoso.
Aquilo tudo era só uma simulação onde toda a humanidade está passando. Também, se a gente prestar mais atenção nas falas, dá pra ver que os dois falam que os humanos já morreram todos. E o nosso personagem, ele é o único que existe. É o único que pode ser salvo. O resto foi morto pelo Mind porque ele viu que algumas pessoas eram muito violentas com outras, matavam e gostavam de matar os outros. Então ele botou na cabeça que os humanos destruiriam o mundo. Enquanto Lotus botou na cabeça que os humanos salvariam o mundo, porque ele viu que na maioria das simulações, os humanos eles ajudavam os amigos, ajudavam as pessoas que eram importantes para eles. E como as máquinas, as inteligências artificiais dominaram o mundo, tudo ali é questão de protocolos. Então os protocolos dos dois era para poder destruir todos os humanos. Só que o Lotus ele não quer destruir os humanos. Então ele é considerado um protocolo falho. Não só pelo Mind, mas também nos computadores lá. No laboratório onde tudo acontece ali, tá um Mind em verde para poder mostrar que o protocolo dele tá tudo bem. E o Lotus, onde tá mostrando que o protocolo tá falho porque ele tá do bem. A cor vermelha ali. Depois da briga, enquanto o Lotus tenta nos tirar da simulação, fazendo com que a barrinha continue subindo pra gente sair, Mind chama um monte de capangas robôs pra poder te matar com armas e tal. E daí então ocorre essa boss fight aí, onde você tem que sobreviver. Tem que derrotar todos os capangas e não morrer. Essa boss fight é muito difícil. Eu já tentei 5 vezes e até hoje eu não consegui. Mas, se a gente conseguir passar, Lotus nos salva e a gente consegue sair. Então, quando a gente sai, a gente vê que a gente estava em uma cápsula, onde ocorria toda a simulação. E a gente vê todos os humanos nas cápsulas ali. E nenhum deles pode ser salvo mais. Se a gente vai andando pelo mapa, a gente só vai achar cada vez mais milhares de cápsulas, milhões. Durante a caminhada para procurar a saída desse templo que tá cheio de cápsulas, a gente acaba achando vários servidores, que é onde as pessoas estavam lá na simulação. As pessoas já estão mortas na vida real, mas elas continuam passando por essa simulação para sempre. Até a gente achar um elevador que nos leva para cima, onde a gente vai ver o laboratório, onde tem aquele computador ali mostrando os protocolos que eu falei. A gente passa por um labirinto, daí tem uma porta lá com um olho que é o símbolo, assim, dessa simulação. Que também é o símbolo do Isley e da badge do The Truth. E então a gente consegue achar uma porta para saída, que é uma floresta lá que tá nevando. Então nosso personagem começa a andar por lá e acha uma cabana. Então ele dorme ali. E quando ele acorda, ele não tá mais na ilha. Ou seja, ele realmente conseguiu voltar para a vida real. E lá ele tá salvo para sempre. A mente dele agora tá de boa e ele fica em paz. O final em si ele é feliz, mas se a gente parar para pensar um pouco, quando a morte desse humano chegar, acaba que daí então nenhum humano vai existir mais na história do jogo. Ninguém sabe se vai ter uma continuação pro Isley, né? Porque a história ficou muito aberta. Mas, pois é, a gente só pode esperar. Talvez nunca tenha, ou talvez tenha daqui a um tempo. Esse foi o vídeo. Eu espero que você não tenha pulado nenhuma parte do vídeo para poder entender tudo. Novamente eu vou falar, foi muito difícil fazer esse vídeo, então por favor deixa um feedback bom aí, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeos novos. Se querem que eu mostre como conseguir algumas badges do jogo e tal, mais curiosidades, eu posso trazer no canal, então comentem aí se vocês querem.
Por incrível que pareça, tem muito mais coisa no jogo. Falou!